Boa noite, estamos aqui para mais uma oficina de tarô genealógico com Gili Souza. Essas oficinas são lastreadas pelo Tolkien ABC e a carta de hoje vai ser a temperança. Sim, capachim, 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 capachorra. É o que eu tenho para dizer para vocês. Muito bem. Dito isso, a temperança é a carta de número 14, né? A Maia pode estar compartilhando conosco. E ela é uma carta que ela vem lastreada, né? pela estrutura. Ela vem lastreada pela estrutura, né? Porque ela é o número 4. Né? Então, 10. Mas aí vão dizer, não, Giliade, mas na numerologia a gente trabalha com... Não pode ignorar o primeiro número, né? Seria 14, né? Então, o 4 é a estrutura, né? Mas aí ela tem mais um, desse número 14. Ok, então vamos... Então tá, então eu digo que ela é 4, né? Que é nesse segundo patamar do tarô, né? Que é primeiro do 1 ao 9, ou do 1 ao 10, e do 11 até a 21, e depois nós temos a carta 22 e a carta do louco, né? Então, 4, que é essa estrutura, só que ele tem esse mais um. Mais um daria 5. 5 eu tenho a estrutura, agora eu posso me dedicar ao espiritual. Então, a carta da temperança, ela vem representar isso. Ela é essa estrutura, mas que vem com algo mais do que, por exemplo, a número 4 em si, que é o imperador, né? Ela vem com a estrutura, mais o espiritual. Então, a temperança é aquela que carrega asas, né? Ela tem o pé no chão, que representa essa estrutura, né? E o pé na água, em algumas outras representações dessa carta, mas ela tem asas. Ela voa, mas ela está muito bem firmada com a terra e com o céu. Então, ela tem esse tempero, como diz o próprio nome, né? Então, o quente que está numa das garrafas, o frio que está na outra, e ela tempera. Sabe? Você não queima a mão, mas também e não congela, né? Você não está nem grudado no chão e nem avoado no céu. Você está em contato com o céu e com a terra. Em alguns momentos a gente falou sobre o para-alquímico, né? Então, o imperador, a imperatriz, o Papa Papisa, o mago e a força. Será que eu esqueci de algum para-alquímico? Bom, o Sol e a Lua, né? No caso da temperança, ela é o para-alquímico dela mesma, né? Ela está inteirada dessa terra com o céu, dessa estrutura e dessa espiritualidade. Ela tem ali uma florzinha na testa, né? Um sinal na testa dela, representando esse terceiro olho, né? Ele está aberto ali, né? Então, ele está a mais do que esse 4. Ela traz esse terceiro olho, essa abertura na testa dela, né? Ali a gente vê os peitos, né? Mas aquele peito é o quê? É masculino, é feminino, né? Uma marmitinha esquisita, né? Alguns dizem o seguinte, né? A nossa cultura judaico-cristã diz que anjo não tem sexo, né? Então, outra prova do para-alquímico e outro sinal da representação desse tempero, né? Esse tempero do anjo, que não é masculino e é feminino, mas ao mesmo tempo que ele não é, ele é, né? Ele é um anjo, ele está ali, ele está completo, ele está inteiro, né? E ele possui essas jarras, né? Que tem tempero. A temperança
lá na idade... Ó, eu não costumo falar de significados, né? Dessa vez vamos falar. Lá no cristianismo, no catolicismo em especial, mas principalmente na igreja medieval, existem as virtudes cardeais. Olha que coisa linda, né? Cardeais por quê? Porque elas são 4, né? Então elas vão dar essa direção, né? Da ideia de cardeal, ela dá a direção. E a temperança é uma dessas virtudes cardeais. É ela que vai dar a direção, né? Que é a temperança, a prudência, a fortaleza e a justiça. Olha que coisa linda, né? Bem medieval. E a temperança ela está presente, né? Nesse caminho, né? Nessa direção, ela vem nos trazer. Maia, eu botei um quadro de 1400 e bolinha também, que representa a temperança lá na Idade Média. Se puder colocar para a gente, só para a gente contrapor esse desenho, ou para, sei lá, ver um outro olhar, né? Esse aí é de... eu não conheço bem esse artista, tá? Então só vou falar o nome. Pierre Polaiolo. 1470. Então aí, ó, né? Esse aí muito mais bem renascentista, né? Ele, né? Então a gente vê ela jogando essa água de um pote para o outro, e os potes não são igual que nem na carta, né? Isso aí eu acredito que seja um afresco, né, do período renascentista. E aí, gente, como é que sempre... Você falou... Esse tempero, né? Olha que duas cores aí, né? O vermelho e preto ali, né? Masculino e feminino. Alguém quer trazer alguma coisa? Eu queria uma coisa, fazer uma pergunta. Você quer dar uma temperada, Maia, nessa nossa interação? Diga, Maia. Eu não sei, aquela hora que você falou, eu não sei se ficou claro para mim, quando você falou que essa carta, ela é a única que não tem o oposto, né? A sombra, é isso? Não, ela tem a sombra dela é o imperador, que a gente vai ver depois. O que ela não é o que ela não tem, é o que ela tem. Ela não tem o paralquímico, né? Na verdade, ela tem o paralquímico. Ela é o paralquímico dela mesma, entende? Ela não precisa de um terceiro para complementar. Então, ela se basta por si própria. Ela tem esse quente, esse frio, esse masculino, esse feminino. Ela tem a terra e tem o céu. Né? Então, essa é a questão. Ela é o paralquímico dela mesma. É um pouco igual a estrela. A estrela ela está na terra, coberta pelo céu, né? Então, ela está bem na terra, na água. Tem algumas similitudes, com certeza, mas a temperança... a estrela tem 2 potes também, só que a estrela, ela entrega para a terra isso que ela tem, né? Ela adquiriu e agora ela entrega para onde ela está, né? Na estrela. E na temperança ela troca, né? Nesses jarros. Mas ela tem 2 jarros, como tem a estrela. Você pode voltar, Maia, a carta da temperança para a gente estar vendo de novo? Gente, eu caí e voltei. Vocês nem repararam, né? Foi muito rápido. Tu conseguiu me ouvir, pelo menos? Não, só um pouco. Chato isso, né? Mas tu entendeu que a temperança, o que eu quis dizer, não sei se tu pegou isso, a temperança, ela é o paralquímico dela mesmo, né?
ela se contém a si própria. Sim, mas aí quando você estava falando da estrela, eu caí, aí eu não entendi. A estrela, ela tá... pega esses dois... A temperança, ela está ali temperando esses dois potes, né? Esses dois líquidos. E a estrela, ela entrega esse líquido para a Terra. Ela já recebeu tudo isso, agora ela entrega. Ela está se doando, né? Vamos dizer assim. É como se fosse a consumação desse tempero, assim, desse equilíbrio entre as coisas. Seria o sentido de entrega, né? A estrela, ela já tem esse tempero, vamos dizer assim, e agora ela entrega para esse lugar aí que ela escolheu para ela, né? Estou em casa, agora eu entrego. E a temperança, ela tem o céu e tem a terra, né? Eu acho que é sobre esse aspecto de completude que a Maia deve estar se lembrando da estrela, né? Sim. Chegar no lugar é aqui, né? E poder permanecer o tempo que for necessário. Foi uma das reflexões até que a gente teve, né? Eu estava revendo, que eu até fiz uma chamadinha para depois subir para o canal, e ficou assim, carta estrela, aqui é o lugar, fluir para não estagnar. Foi a chamadinha que ficou para a carta estrela. Ah, que legal! Eu revi o encontro e, assim, muito legal, assim, as nossas conversas e, assim, as reflexões, né? Depois, quando for para o canal, você vai ver, né? Bom, da temperança, uma primeira reflexão que vem aqui, quando você fala que ela não tem o para-alquímico, que ela se completa em si, isso assim bate naquele mito da cara metade, em que as pessoas precisam encontrar, né, a sua outra cara metade para se completar, tem esse mito romântico, né? O que gera muita dificuldade de cara nos relacionamentos, porque as pessoas ficam procurando o que elas acham que alguma característica que elas não têm, que elas não desenvolveram, alguma dificuldade que a pessoa tem com ela mesma e que ela projeta sobre a outra pessoa, e isso traz ainda mais dificuldade para o relacionamento, né? Então, achei super bacana esse aspecto da temperança, dela ser o para-alquímico dela mesma. E, assim, a imagem em si, ela, para mim, ela reflete bastante esse equilíbrio, com esse azul e vermelho, né? Achei muito, muito bacana esse aspecto que você trouxe, dela estar com os pés no chão e, ao mesmo tempo, ela ter asas. Então, ela está, sabe, ela está sempre ali, né, circulando de uma forma equilibrada, né? E, assim, isso hoje foi uma reflexão minha, até em relação a outros processos meus, né? Isso, em algum momento, se a gente for tentar racionalizar, isso pode trazer alguma tensão. Essa coisa de você ficar tentando sempre se equilibrar. Se você racionaliza, congela. Ferrou! Ferrou! Agora, se você se conecta, né, com a sua intuição, com a sua essência, se você se deixa fluir nesse movimento de céu e terra, de energias diferentes, né? Aí, assim, intuitivamente, a gente chega nesse ponto da temperança. E, assim, nessa imagem, a figura que me chama muita atenção em termos desse equilíbrio mágico, os jarros duplos, e esse líquido que escorre, né? Escorre e, ao mesmo tempo, é como se tivesse uma gravidade própria, em que
esse líquido ele escorre perfeitamente, ele não transborda, ele não vaza, ele fica assim magneticamente equilibrado de um vaso para o outro. Eu quero esse ponto, eu almejo esse ponto de equilíbrio aí, né? Interessante, eu não tinha olhado isso. Não interessa a direção de um pote e o outro, né? Essa água ela está interconectada. Gostei dessa ideia. Sim. Sobre essa questão do amor romântico, a sensação que me vem assim a partir do que eu lhe ouvi é tipo assim, para mim me pôr a caminho do outro, eu primeiro tenho que estar inteiro comigo, né? Eu me encontro, estou inteiro comigo, aí me põe a caminho do outro, né? E eu me lembro uma interação do Muda, da Ana Tomás, que a Cuca Amaral, que é uma querida, falou uma coisa que é mais ou menos isso, que ela dizia o seguinte, que estar com o outro é tipo assim, sozinho em relação. Eu adorei essa fala dela, que é sozinho em relação. Né? Então, a gente tem uma série de investigações e quando a gente acha que né, a gente está sozinho, né? E aí, quando eu fico o tempo todo projetando no outro, que a gente faz isso, claro, eu e todo mundo faz, né? Não dá, né? Tem coisas e tem investigações que é desse outro, tem investigações que é minha, né? E a gente vai estar junto, vai ter coisas que são nossas também. Mas nem tudo vai ser meu e dele, né? Então, fica esse jogo, assim, ai, você não presta atenção em mim. Claro, não dá para ninguém ficar pisando em ninguém, né? Tem que ser uma troca, evidentemente. Mas para essa troca ser efetiva, primeiro tem que ter uma inteireza, uma temperança, né? Um tempero de si mesmo, né? Eu comigo mesmo e depois colocar a caminho do outro, né? Estar inteiro, né? E aí, você falou dessa coisa do racionalizar, que é o que a nossa cultura judaico-cristã nos ensinou, né? Trazer para a razão. E aí me vem uma coisa que é aquela coisa do, como é que a gente diz? Deixa eu ver se eu lembro a palavra. Integridade, né? Então, quando a gente tá buscando integridade, o que o corpo faz, o que o pensamento faz, o que a gente faz, o que a gente sente e o que a gente pensa passa a estar conectado. Claro que isso é um exercício, né? Mas quanto mais a gente estiver conectado às nossas ações, com o pensamento e com as emoções, maior é a possibilidade dessa temperança, eu acredito, né? E é claro, isso é um exercício, né? Opa, o Bruno chegou. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, querido. Boa noite, gente. Boa noite. Então, eu penso que pelo menos é o que me veio a partir do que eu te ouvi, né, Vânia? Eu não sei se é isso mesmo, né? Sim, esse estar sozinho na relação, você também quis dizer em relação assim a própria pessoa, o quanto a própria pessoa precisa se preservar e ter seu espaço dentro da relação, seria isso? E estar inteiro também, né? E tem outra. Tem coisa que reservado é uma coisa. Mas é claro, cada um vai ter seu modo, não, né? Se preservar no sentido não de se proteger para não se dar, mas de se preservar no sentido de que tem coisas que são próprias da relação, mas tem coisas que são minhas também, né? Eu entendo isso. Foi isso. É isso que pelo menos foi essa interpretação que eu fiz dessa ideia. Porque a gente quer tudo que seja do parzinho e não dá, não existe isso. E aí vira um conflito. Ai, por que você não me avisou que foi na venda? Entende? Uhum. Às vezes chegam num ponto que poxa, tu foi na esquina e não falou para mim, né? Claro, eu estou exagerando, né? Mas a gente sabe que tem camadas nesse nível aí, né?
a gente está inteiro com a gente mesmo, íntegro, quer dizer, você saber o que é seu e integrar seu lado luz e sombra, né? Entender o que você é, né? Esse lado sombra, ele vai se manifestar, né? Mas com o outro, você consegue reconhecer que aquilo é seu, né? Tipo, esse é o meu lado sombra, né? Então, Maia, a né, gente nessa relação e que se tá, não há tá, pecado, tá né? meio quebradiça a tua fala. Hoje, gente... hoje o áudio picado é o da Maia. Ah, deixa eu ver depois minha internet aqui. Ai, que chato. Eu tô meio mambembe aqui, né? Veja se é isso, ó. Vamos ver, eu vou tentar interpretar o que você falou. Aí você diz é isso ou não é isso, tá bom? Tá. Eu estava entendendo assim, que tem coisas que são minha, tem coisa que é do outro e tem coisa que é nossa. É isso que tu queria dizer? Tem coisa... Não, eu estava querendo dizer que ser inteiro, estou falando devagar. Agora não, agora tá lindo. Talvez Travou de novo. signifique que entender o que é meu. O meu Sim. lado sombra vai existir. O meu lado sombra vai se manifestar. A minha luz também. Mas poder entender o que eu sou nessa relação, entender, admitir, esse é o meu lado sombra e não projetar no outro. É difícil, é um exercício e tanto. Um exercício em tanto. Eu acho que nós como sociedade, nós somos campeão em projetar no outro, né? E parece que a gente escolhe as pessoas para estar na volta da gente, não só o parceiro, né? Mas a gente escolhe umas pessoas para estar na volta da gente assim, batata, né? As pessoas perfeitas para a gente ficar se espelhando, né? Mas por que estão escutando a minha fala? Sim. Por que a gente está falando disso com essa carta? Isso que está me pegando aqui. Interessante. Assim. Por que essa carta está trazendo isso? Interesa, tempero. Essas duas jarras, né, de temperança. Não é uma água quente, não é água fria, é água temperada. Como comer uma batatinha? Eu adoro batata, não tem? Essa batata assada. Aí tu imagina assim, uma batata assada, eu vou dizer do jeito que eu gosto, tá? Com alecrim, manteiga e tem que ter um pouquinho de sal, senão vai ficar sem tempero, né? Então, como é que a batata assada vai ficar gostosa para mim, pelo menos? Se ela tiver um alecrim, uma manteiga e o salzinho, entendeu? Então, pegar a batata, se tirar da terra e comer crua, não é agradável. Ela é interessante temperada, né? Entendeu? Será? Entendi. Mas, por exemplo, quando essa carta sai num tarô do lado de alguma outra, o que ela vem dizer? Ai, Maia, que pergunta, não sei. Depende do lado de quem, qual é a tua questão, não tem? Se a questão é amor, tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Porém, se tem a ver com emprego, também tem a ver com isso que a gente está falando agora, né? Relacionamento de família, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando. Sei lá, do lado de quem? Qual carta que tu diria? Do lado de quem? E qual questão também, né? Então, é que eu estava tentando entender se ela é positiva ou não.
Eu não consegui entender. Muito obrigado, porque essa é uma questão interessante. É tempero, Maia. Não é positivo, não é negativo. Ele tem o positivo e ele tem o negativo. É buscar a integridade, a ideia, né? Então, ela tem o vermelho e tem o azul. Ela tem o masculino e o feminino. Ela tem o positivo e tem o negativo. Então, vai depender do olhar. Quando não se tem a inteireza, aí vai ser positivo, vai ser negativo, né? A não ser que num jogo de carta, que é o que você perguntou do jogo, né? Alguns jogos a gente coloca assim, é a carta que vai ficar aqui é a carta positiva, a que vai ficar lá é a carta que vai representar o negativo. E aí essa carta estando no negativo, aí você vai olhar só para o negativo, que é o que a gente chama de sombra. Mas nem sempre a sombra é negativa, a sombra é sombra. As sombras são necessidades a serem olhadas, né? O que está na luz, a gente tem clareza e a gente deve ser olhado. Está ali, está claro, está na cara. Por mais que a gente não queira resolver, está na cara. E a sombra é aquela coisa que a gente fica projetando no outro, aparece, fica desconfiado, outro sabe o que é e repete de novo sem querer. Essas são as sombras. Gile, olá, tudo bom? Eu acho interessante, essa carta muito interessante, porque aí eu lembro de Aristóteles, né? Do Quem grego está falando Aristóteles. é o Verli, né? Eu nem sabia que o Verli estava aqui. É o Bruno ou é o Verli que está falando? Cheguei aqui de fininho. Eu mesmo. Tá. Deixa eu botar a câmera aqui. Diga, Rodrigo, diga. Então, Aristóteles, ele, digamos assim, das grandes virtudes que Aristóteles vai defender, talvez a maior das virtudes, seria alcançar a justa medida. Então, assim, a ideia de justa medida, ela passa a ser o grande princípio também do estoicismo. Do estoicismo, né? Estava lembrando disso. Que vai trabalhar com a ideia, por exemplo, de que não existe pecado, não existe nada de mal. Quer dizer, a única coisa de mal que existe é o exagero. É o exagero que causaria, digamos assim, né, os grandes problemas. É isso mesmo, a justa medida, isso é a temperança. Vem esse caminho aí. Agora... E o cristianismo, como a gente falou no início lá dos virtudes cardinais, né, lá do cristianismo, ele vai se basear muito em Aristóteles e Platão, né, para trabalhar com todas essas categorias, né, de investigação aí dessa fundação dessa igreja medieval, né? Então faz muito sentido, né, o que o Rodrigo falou. Faz sentido, Maia, dentro dessa sua investigação que ele falou? Sim. Isso resgata um ponto que eu estava falando, não sei se a Maia estava nessa hora, né? Foi uma reflexão que eu fiz sobre mim mesma, né? Que, assim, a temperança, a gente está procurando ali, né? O equilíbrio, né? O tempero exato, só que se você tenta racionalizar em cima disso, você escorrega, né? Você deixar fluir, né, esse ponto, deixar fluir essa intuição, que é a grande questão. Porque até mesmo a justiça, você pode querer, né, ser justo, ter esse ponto cardeal, um dos pontos cardeais seu, ser a justiça, por exemplo. Mas se você levantar uma bandeira de ser justo, você pode acabar sendo injusto, né? Então, esse deixar fluir que vai dar ali o tempero certo para a coisa, né? Assim, eu tenho uma ideia sobre a pergunta da Maia, que eu posso estar completamente enganado, mas assim, eu já tirei essa carta no jogo de tarô, né? E assim, a minha impressão é de que essa carta ela é sempre um alerta. Então, toda vez que ela sai, ela vai dizer alguma coisa que está faltando essa justa medida.
Então, assim, que existe uma falta ou existe um exagero que é preciso cuidar. Então, ela está sempre jogando assim, olhe para o equilíbrio, olhe para a justa medida das coisas. É a minha impressão. Interessante. Legal, legal. E aí, Maia, para você, como é que chega aí? Nossa, eu caí e voltei de novo, gente. Deixa eu pôr a carta. Tu não ouviu o Rodrigo? Não, eu escutei ele falar. Maia, Eu tenho a impressão que a Maia. Aí caí, a carta aí eu voltei. O que foi? ai meu Deus, ele fez uma fala Eu assim, vou falar de novo. Maia, Oi? que assim, eu fui colocar que assim, que eu tenho uma impressão, né, de que eu não sei se pode ser uma viagem minha, né, mas que essa carta ela está muito relacionada como uma carta de alerta. Então, assim, ela é uma espécie de aviso, né, de cuidar dessa medida das coisas. Então, ela está Ah, avisando que você está exagerando ou que talvez você deveria agir com mais energia numa ação que você está sendo muito devagar. Então, para mim, ela é uma carta de alerta, é o que eu entendo, assim, sabe? Que alguma coisa interessante. dessa justa medida está faltando na história. Não está sendo tão cuidado. Legal, entendi. Põe ela de novo? põe, se quiseres colocar, coloca. Coloca lá para a gente olhar. E aí a gente sentindo aí o que que é, e a gente vai para a sombra dela. Você queria olhar a sombra, né? E está aí a nossa temperança. Ah, eu fiquei sentindo falta da. Quem era? É uma amiga de alguém que vinha aqui. Acho que é sua amiga, né? É a Débora, não, é a amiga da Lidiane. Isso. Sim. Ela traz umas coisas bem interessantes, né? Tipo, essa carta, por exemplo, na mitologia está relacionada com tal coisa, assim, tal, que aí eu acho que eu consigo situar legal quando ela fala essas coisas. Também Mas ela tem. Então, você falou de mitologia, né? Não, essa carta ela vem daquele princípio que trouxe o Rodrigo, lá desses pensadores da Grécia Antiga, né? E depois ela vem sendo endossada pela doutrina da Igreja Católica, que é os pontos cardeais. E o tarô de Marselha ele surge nesse contexto de Idade Média, de Igreja Católica, né? Claro, ele não é católico, né? E ele só passa a Inquisição, o tarô, porque é um baralho, entende? Então, é um baralho para jogar. Então, ele acabou passando pela Inquisição por ele ser um jogo, não tem? Mas ele é esse oráculo aí da Idade Média, né? Então, ele vai estar muito endossado por esses aspectos, né? E no caso da temperança, ela é isso, né? A justa medida, né? Como disse o Rodrigo. Foi isso que tu falou, né, Rodrigo? Gili, eu estava aqui sem microfone. Não, foi sim. Eu estava até procurando alguns textos, assim, poemas que eu escrevi, porque eu gosto muito né, dessa ideia. E assim, ó, outra coisa sobre a inteireza da temperança, que eu falei do terceiro olho dela, né? Mas no peito ela também tem uma bolinha ali, né? Que é apontando o coração, né? Então tem o coro, né? O coração e tem a cabeça, né? Ele não é como a justiça. A justiça é acórdão, né? Que é a que é prefixo de negação do coração, né? Esse córdão. Então, sem o coração, o acórdão. E a temperança, ela é córdão, né? Ela é com o coração e com a cabeça. Ela não é só com o coração ou só com a cabeça.
Ela é com o coração e com a cabeça, né? Diferente da justiça, que a ideia é com a cabeça, né? Então, até na carta da justiça, ela vai ter uma bolinha também lá na coroa dela, né? Ela tem uma bolinha representando o terceiro olho, né? Terceiro olho que é para a cabeça, né? Então, a temperança ela tem esse olho para o peito, para o coro, o cordon, né? Que aí me lembra sempre a palavra jurídica, né? O acórdão, que é da justiça. E o da temperança é o cordon. Ele tem esse olho para dentro do coração e esse olho para dentro da cabeça. E aí, claro, o terceiro olho está ligado com o chakra da coroa, né? Que é para o próprio céu, para o próprio cosmos, né? A gente pode... tem mais alguma coisa para trazer sobre ela ou a gente pode olhar para a sombra dela? Seria... Bruno, gostaria de falar alguma coisa? Até o momento não. Tô só ouvindo mesmo. Tá, fica à vontade, Bruno. Obrigado. Pode trazer para a gente a sombra dela, Maia, que é a carta número 4? Ou tu queres trazer, ou alguém quer trazer mais alguma abordagem? Posso ler para vocês um pequeno poema? Sim! Vou ler. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela. Posso? Tá. E a tela. Vamos lá. Hoje bem aprendi o que se convém chamar de bastante, com uma nega Só não de tá compartilhando, sutileza tá? rara. Oi? Só não está compartilhando a tela, mas tudo bem, Então pode falar. deixa. Eu achei que estava compartilhando. Hoje bem aprendi o que se convém chamar de bastante, com uma nega de em sutileza rara, que talvez meio certo, mas sem certeza alguma, ao menos saiba o muito que me ensinou e tampouco sequer mensure a energia e vibração que me transmite. Que a poesia tem licença ao exagero e a loucura carrega um quê de valor no que é caro. Quando não se é dos alimentos o principal de um prato, mas corresponde a boa e justa medida o cozinhar perante as inúmeras possibilidades das variadas espécies de pimenta ou daquela rara sorte tal aparição de cometas, de dedos que só podem se fazer femininos da arte de temperar com pitadas de sal. Ótimo. Oi. Inclusive, a carta é uma... pois é. Uhum. Sim. Aqui, você disse que a arte de temperar é feminina, né? Uhum. E aí, no caso da carta... Pois é, aquele quadro que eu mostrei inicialmente, que era do Renascimento, era feminino também, né? Que era um renascentista, né? Era um quadro da temperança, era uma mulher também. Temperar exige uma sutileza, né? uma delicadeza, que se você não tem dessa alma feminina, você não tempera, né? Bem, né? As coisas. Sim. Eu acabei de olhar aqui, ela é referente à carta do signo de Sagitário. Elemento fogo. Alguém está aqui. Peraí. Mas eu tô doido para conhecer a sombra da temperança. Oi? Eu tô doido para conhecer a sombra da temperança. Então, ela está dizendo que ela é referente ao signo de Sagitário, e elemento fogo, que enxerga ali, é crítico com o problema, mas ao mesmo tempo positivo. Eu achei interessante. Eu passei aí o link que eu encontrei aí no bate-papo. Tô vendo.
Bem interessante, estou vendo aqui. Maia, eu não entendo muito de signos. O que significa dizer que ela tem a ver com Sagitário? Ó, eu passei aí passei o link do que eu achei aí no bate-papo, né? E o Sagitário, ele é uma pessoa, é interessantíssimo o Sagitário, porque ele é super crítico. Ele vai lá, põe o dedo na ferida, mas ao mesmo tempo é super positivo para resolver as coisas. Eu acho que o Sagitário é elemento fogo, né? Assim, super pauleira, super cheio de energia, né? Energia, força e vai e ao mesmo tempo uma pessoa muito alegre, positiva com as coisas, né? Mas sem tampar o olho para os problemas. É isso que eu conheço do Sagitário, mas acho que está explicando um pouquinho melhor aí no texto. E tu olhando para a carta e essa significação que está trazendo, o que tu sente assim? Eu achei bem legal. Mas assim, traz alguma sensação? Não, então, eu conheço bastante Sagitário, eu convivo bastante com Sagitários. Ô, Maia, conhecer lá na cabeça, Maia. Eu estou perguntando o que tu sente desse conhecimento, né? E tudo isso que veio, a sua questão que você trouxe, né? Você trouxe uma questão sobre a questão do conjugal, né? O que vem? Diz que você conhece de Sagitário, diz que veio sobre essa carta, né? Esse incômodo, é positivo ou é negativo? O que vem, né, de tudo isso? Veio uma coisa boa, assim, para mim. Quando eu entendi que era com Sagitário, que tinha a ver com Sagitário, me deu uma sensação boa, assim. Só isso que eu tenho a dizer. Eu acho, assim, um signo de Sagitário difícil, porque ele não deixa passar as coisas, né? Tá sempre olhando lá, vai criticar, vai falar, mas de uma sinceridade assim maravilhosa, assim, sabe? Poucas pessoas têm. Vai falar o que pensa, vai falar o que acha, vai doer, mas ao mesmo tempo tá ali com você para resolver, né? Então assim, eu tive essa sensação boa. Só isso que eu tenho a dizer. Alguém quer trazer mais alguma coisa sobre essa carta ou a gente vai lá para a sombra? Eu quero, fiquei com vontade. Eu tô assim, sentindo uma certa alegria, diria, né, de estar chegando aqui e logo com essa carta, porque assim eu tenho um afeto por essa carta, né? Então assim acho que a última vez que eu me lembro de ter jogado tarô, essa carta saiu para mim e eu tô no momento de vida aonde eu sinto cada vez mais, digamos assim, de cultivar a temperança, né? De cuidar da medida das coisas, assim. Eu acho que a temperança, para mim, também tem a ver com resiliência, né? Com resiliência. De alguma maneira, eu acho que, assim, o que me disse naquele jogo foi disso, assim, que as coisas podem dar certo, estão para dar certo, mas você precisa cultivar a temperança. E eu estou no momento de vida, assim, que eu estou, de verdade, muito cuidando disso, sabe? Olhando para isso, atento à temperança. Interessante. A partir do que o Rodrigo falou, me veio o seguinte: a gente está falando do tarô genealógico, né? A gente consegue, lá no íntimo da gente, identificar no sistema familiar ou no sistema das relações aonde estaria essa carta
da temperança, em quais relações elas estariam, ou qual pessoa traria essa representação, né? E claro, não é para falar aqui, né? Mas como reflexão, né? Aonde no nosso sistema familiar, em quais ações, qual tipo de relação estaria a temperança, né? Essa representação simbólica dela, né? É o que me veio, assim, a partir disso que o Rodrigo trouxe, né? É muito legal você falar, Gine, porque assim, o que eu visualizo, né, na minha vida, na minha história familiar, na minha história dos familiares que estão perto, né, é de que justamente o meu cuidado e cultivo com a temperança tem a ver com uma ausência. Tem a ver com, digamos assim, uma família que não cultivou com carinho a temperança, sabe? E talvez tenha cultivado mais a sombra da temperança. E aí, né, eu sinto a necessidade de cuidar disso. Interessante falar isso de que cultivou a sombra da temperança, né? Porque eu sinto isso também, se a gente for falar, né, desse caráter genealógico, mas questão do social, né? A nossa sociedade cuidou da sombra da temperança, que é o imperador, que é a estrutura, é o econômico, né? É esse trono, né? Matéria, 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 matéria. Temperança é um dos arcanos mais escassos, né? Em termos de genealogia, de sociedade, né? Sim, precisamos de tempero. Eu não sei vocês, mas eu gosto de alecrim. Gosto. Da batatinha, do peixe. Tomilho também é bom, tomilho. Tomilho. Eu adoro usar tomilho em tudo. Tudo. Em tudo? Em quase tudo, sério. Eu uso muito tomilho. Também gosto. Dá um sabor muito especial ao alimento. Eu gosto muito do sal, assim. Tenho um carinho pelo sal. Eu acho que o sal, para mim, representa muito a coisa da justa medida. Porque se você salgar um pouquinho mais, cagou a comida. Se você salgar menos, não tá saboroso bastante. E chegar nessa medida é uma arte, assim, sabe? Sim. Eu morro de medo de botar sal demais. Eu penso que sal de menos dá para colocar depois, né? Não fica bom, que nem disse o Rodrigo, não fica aquela coisa, né? Mas o sal demais não dá para tirar. Eu prefiro pecar por botar menos. E qualquer coisa a pessoa põe mais na hora. E perguntaram para o chefe justamente qual o tempero mais importante para ele, e ele citou o sal. Sal. Se não souber usar o sal, ferrou. Isso é uma coisa tão engraçada, gente. Eu via minha mãe fazer, ela temperar o frango, e ela tinha lá o alho, a salsinha, e ela tacava um monte de sal junto e amassava tudo assim, né? Marrotava tudo, batia aquilo tudo. Só que eu olhava aquilo e eu achava que ela, né? Eu via ela por bastante sal. E aí, quando eu casei, entre aspas, né? Me juntei com o Renato, assim, eu não sabia cozinhar nada, né? E aí a gente estava com a criança pequena, que o meu filho nasceu logo, assim, né? E eu não sabia. O Renato sabia fazer mais coisa que eu na cozinha. Aí eu queria fazer o tempero da minha mãe. Eu falei assim, não, vamos temperar com o tempero que ela põe salsinha, não sei o quê. Aí ele ia fazendo, e aí eu falava assim, não, põe mais sal. Eu não sei o que me deu. E eu achava que ele punha um pouquinho, eu falava, não, põe mais sal. E eu lembrava da minha mãe com muito sal, assim, pondo muito. E ele olhava, mais sal? E ele punha mais sal. Não, mais sal. Ideia, assim, do sal, era muito sal. E ele ficou com a cara de horror, assim, gente, mais sal ainda. Ele foi pouco, né? A gente ficou extremamente salgado.
Obrigada. Aí a gente precisa salvar, depois batata, depois tudo, e nem isso conseguimos salvar. Foi muito engraçado. Quando eu lembro disso, eu dou risada, porque assim, a minha memória afetiva, né, daquela coisa do sal que a minha mãe punha, era totalmente fora da realidade, né? Assim, Padrão genealógico está tendo tempero, hein, Maia? Oi, não entendi. O padrão genealógico está tendo tempero. Como assim? O sal. O sal. Ah, pode ser. Ai, mas essa história Eu acho é que fantástica. Oi? Não, pode falar, Maia, conclui, desculpa. Não, eu acho que eu estava assim, meio destemperada, né? Eu tinha acabado de ter um filho, eu estava totalmente assim, me achando, né? Tipo, não sabia cozinhar, estava com uma criança para cuidar. Eu acho que eu estava um pouco destemperada, assim, e achei que o céu ia resolver, né? Pode falar, Rodrigo. Essa história eu acho fantástica, casa muito bem com o que o Gili falou mais há pouco, né? Prefiro colocar menos sal, porque aí dá para ir depois. Porque eu acho que assim, eu gosto de cozinhar. E uma das primeiras coisas que eu acho que todo mundo aprende, que pelo menos foi para mim, foi justamente essa coisa do sal demais. E aí o que a gente faz, né? O macete, né? Que todo mundo, de uma certa maneira, entende por lógica mesmo, né? Eu coloco menos e aí eu posso ficar cuidando desse limitinho aí. E eu acho que todo mundo lida com isso na hora que vai cozinhar pela primeira vez, né? O momento que taca sal e percebe que o lance é colocar menos sal. A gente se equilibra para poder se equilibrar, né? E o que me veio agora também é assim, né? Onde está o sal das relações, né? Será que já está, como é que é, a gente já está com pressão alta, né? Ou a gente está insosso? Ou se está bem temperado também, né? Lilia, quando você falou da sombra e foi citando, né, o sistema, a economia, os imperadores, engraçado, a minha percepção de que a sombra da temperança era muito mais as vaidades, os excessos, os exageros, né? Tudo bem, pode ser a avidez por dinheiro, a avidez econômica, né? Sei lá, o culto à celebridade. Porque assim, ó, Rodrigo, a temperança é o 14, né? Então a sombra da temperança é o número 4, que é o imperador. Tanto a temperança quanto o imperador é esse elemento terra muito forte, né? Mas aí a temperança é o 14, 1 mais 4, que é o 5, que dá essas asas para ela. Então tem a terra e tem o céu. Então na sombra dela vai estar o imperador. Claro, ele é coroado, né? Tem a bajulação, tem tudo isso, né? Maia, pode colocar para nós a sombra da temperança? O imperador sem ter... no sentido de que é elemento terra, né? Então, o imperador sem temperança correria o risco de ser um tirano. E um imperador com temperança poderia ser um homem justo, um sábio. Eu acho que o imperador com a temperança seria a integridade, né, dessas duas figuras, né? O que seria íntegro aí? O imperador com a temperança. Um imperador justo, aí seria o imperador com a justiça, né? Como elas são cartas complementares, luz e sombra, é claro que aqui a gente vai olhar para o imperador como sombra da temperança, mas se a gente olhar para o imperador, a temperança é a sombra do imperador, tá entendendo? Então, os dois juntos é inteireza, é complementariedade, né? Mas como a gente está olhando para a temperança, a sombra é o imperador. Só que eles são luz e sombra um do outro, né? Entende isso?
Assim, claro, tudo isso é representação simbólica, né? A gente tem que muito observar no corpo o que a gente sente com tudo isso, né? Se a gente ficar muito no mental, ferrou! Então tá aí. Tá esse imperador que está coroado, né? Ele tá com essas pernas cruzadas em forma de 4, inclusive, tem um cetro. Ele olha para um lado, se a gente for falar da questão da temperança, né, que tem esse jarro que, né, de complementariedade, então ele olha para um lado só, ele não olha e fica de costa para o outro, né? Então isso aí já não tem um tempero. Ele está muito alicerçado na terra. A coroa é como um capacete, ele se protege do que vem de cima, né, do céu. Eu entendo assim, né? Mas, de qualquer modo, ele carrega essa vara na mão dele aí, que é o cetro, né? Que tem uma bola em cima. E é totalmente masculino, né? Então, a temperança, na questão de polaridade, a gente pode chamar de feminino, né? Que é essa cozinheira que trouxe o Rodrigo no poema, né? Apesar de que a temperança é um anjo, né? Então, ele traz o masculino e traz o feminino. Mas, se a gente for olhar nesse lugar de complementariedade com o imperador que está com esse falo na mão, que é o próprio cetro dele, né? E ele é masculino, ele tem uma barba. A temperança seria o feminino, que é essa cozinheira aí que o Rodrigo trouxe, né? No poema dele, né? Claro, ali no escudo dele tem a intuição ali que está, mas ela está meio de lado ali, né? Ele está meio de costa, ele está ligado com o pezinho, mas ela está meio de escanteio, né? E aí, agora sim, falar de sombra, né? Como sombra lá da temperança, aí tá ele... não, mas tudo isso que eu falei tem a ver, ele tá muito no chão, né? Só que 4 é estrutura, né? 4 é estrutura, é importante essa estrutura. Mas essa estrutura é muito terra, né? É muito coisas da terra, muito matéria, né? A coroa dele, esse grande colar que ele usa, essas joias, esses trajes de nobreza. Como é que chega aí? O que vocês veem? O sentimento que me veio é a teimosia. Né? O imperador, assim, tipo... né, quando você entra no arquétipo do imperador, você não ouve ninguém, né? Você só olha para um lado. E eu acho que talvez isso seja a sombra também, um pouco dessa sombra dessa temperança, né? Boa, interessante. Eu só olho pro lado que eu quero, né? E eu sou o rei, né? Então eu posso ver, eu vou olhar para cá e deu, né? Não me interrompe, não me contraria. Claro, eu estou falando tudo isso do imperador num sentido de sombra da temperança, que a nossa investigação é a temperança, né? O imperador ele traz muitas coisas interessantes, né? Que é esse pai terreno, esse pai na terra, né? Esse pai que está com os pés bem alicerçados no chão, de frente ao sol, que é um pai que está nas estrelas, um pai idealizado, né? Ele não, o imperador é bem concreto, tá ali na tua cara. Você gostando dessa teimosia ou não, né? Você gostando de que ele está olhando para o lado só, ele está ali. Né? O senhor enxerga. Mas a nossa investigação é a temperança. Então, a gente o olha como sombra dela, né? O imperador, ele, pelas próprias características do traje, a coroa, as joias, o cetro, né? O próprio traje em si, ele já tem um peso, enquanto
enquanto uma pessoa, enquanto uma instituição, né? Tem um poder aí representado. E, assim, dentro do aspecto da sombra, o cuidado que esse imperador precisa ter seria o de estar governando não para si próprio, né? Mas olhando para a temperança, de procurar governar com justiça, né? Seria um aspecto que esse imperador, para exercer bem, digamos assim, né, a sua função, ele teria que desempenhar. Ele não tem as asas como a gente viu na temperança, o Rodrigo não estava aqui logo que a gente iniciou a oficina, né? Mas a gente viu que na temperança, a temperança ela está com os pés no chão, mas tem as asas, né? Então ela consegue se movimentar mais em torno desse equilíbrio. O 4, a gente está vendo aí o quanto ele aterra, né? O imperador. Mas, assim, o que eu observei, a primeira vez que eu vi essa carta, né? O que, assim, o que emanou em mim, o que vibrou, foi que, assim, ele tem uma posição altiva, né? Ele olha para o horizonte, mas ele não olha para o horizonte, assim, com o queixo um pouco para baixo. Ele olha com o queixo um pouco para cima. Então, para mim, isso ressoa de alguma forma como uma postura mais altiva, e, ao mesmo tempo, ele não está numa posição rígida, mesmo com todo o aparato, né, do traje, da coroa, do cetro, né, mesmo com todo o aparato da vestimenta, ele está... Eu lembro até que eu falei, ele está ali de boas, ele está ali com a perninha cruzada, né? Ele, de alguma forma, para mim, pelo menos, ele consegue se equilibrar nessa posição que ele está, né? É isso. Sim, interessante, porque quando você fala dele se equilibrar, ele é estrutura, né? Ele é o número 4, ele está bem alicerçado, né? Então, sim, sim. Eu falei tudo isso que eu falei no sentido de sombra da temperança, né? Mas sim, ele é estrutura, né? É esse pai que está ali, né? Que diz o não. Não! Mesmo que seja na teimosia dele, né? Uhum. E confortável, como você falou, né? Ele está ali naquele trono dele, de perninha cruzada, né? De boa. Mas, assim, eu acho que eu gostei muito da fala da Vânia, mas eu acho que escapa a parte sombra, né, dessa imagem, ou dessa... Que para mim é isso, né? Tá? Ele tá confortável, ele tá com uma das pernas, mas porque ele é o senhor de si, né? Ele é tão senhor de si que ele né, não tá nem aí, digamos assim. Sim. A parte de sombra, Rodrigo, que eu comentei, seria dele governar para si, para os seus próprios valores e não para os outros. Foi esse aspecto que eu quis dizer, entendeu? Foi uma Eu breve, sei, mas assim, uma quando breve você fala do explanação. posicionamento dele, eu procuro enxergar pela visão sombra. Então, assim, a minha visão sombra, não é porque ele é equilibrado e ele tá tranquilo. Não, ele tá tranquilo porque ele é um tirano, sabe? Ele não ouve ninguém. Ele se acha o senhor da razão. Então, Rodrigo, mas nessa perspectiva que você trouxe, a temperança ela tá consigo mesma, né? Ela é masculina, ela é feminino, ela tá com o pé no chão, ela tem asa, ela tem a água salgada, a água doce, a água quente, a água fria. Ela é o par alquímico dela mesma nesse sentido, né? Então, se o imperador ele governa na sua tirania para si próprio, né, do jeito dele, a temperança ela é inteira para si mesma, né? Ela está ali nela. Ela não precisa desse fora, né? Ou como a gente falou inicialmente,
para ir para fora, ela se completa dela mesma e depois realiza esse passo, que seria esse número 5 do 14, né? Mas enquanto o 4, ela está centrada nela mesma, né? E aí, quando ela vira 14, aí ela dá um passo a mais, que seria um passo à espiritualidade, né? Que é o número 5, né? Que é, pelo menos assim, né? A partir do que eu ouvi. Eu acho que quando você apresentou o imperador, né, como digamos assim, a sombra da temperança, aí eu compreendi um pouco melhor, né, o que você tinha dito anteriormente, porque eu acho que o imperador, quanto sombra, não sei se foi isso que você quis dizer, e se foi, eu concordo, ele está muito mais relacionado a esse lado matéria, 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 né? E a temperança com asas, né? Ela já está no espaço mais da espiritualidade. Sim, é isso aí. Eu super estou sentindo isso aí que você falou por último. Eu achei engraçado vocês relacionarem essa imagem desse imperador a algo retrógrado, ultrapassado. Eu não sei se tem a ver, mas eu consegui relacionar essa imagem dele aí, nessa posição e tudo que trouxe, com esse... Tem um pássaro aí embaixo que para mim parece um fóssil. Alguma coisa fossilizada. E eu consegui relacionar essa imagem ultrapassada com esse fóssil aí embaixo. Que é Ah, algo, né, algo... Para mim, isso aqui é um fóssil. É uma ave fossilizada aqui embaixo. interessante, né? Olha só, para mim, aquela ave ali, ali embaixo é a intuição. Então, se ela está como é que é? Fossilizada. Fossilizada, né? Então, para mim, o que está fossilizado ali no imperador é a intuição dele, né? Sim. Porque veja o que é esse fóssil, é um fóssil de um, sei lá, de um bichinho, né? Parece assim um filhote para mim, assim. É assim, o que a gente está falando, né? Porque o Dino, ele, assim, à frente dessa oficina, ele fala sobre a questão do tarô, né? Enquanto os arquétipos, que são mistérios, né? Que a gente vai investigando e vão sendo descobertos, e sobre a genealogia, que são as relações a partir da gente mesmo, com a família, né? E com outras coisas, como a gente está vendo aqui também, né? E, assim, nesse movimento de percepção, né, o quanto, de repente, para o Bruno, ele pode ver esse pássaro fossilizado, eventualmente poderia ser essa estrutura de poder que está estabelecida e que está fossilizada, né, na visão dele, poderia ser, e para o Dili, o quanto o pássaro poderia ser a intuição, né? E se esse imperador, ele nesse governo, né? nesse ato dele, nos atos dele enquanto imperador, se ele usar da intuição, o quanto ele pode sair dessa sombra dele, né? Interessante. Mas se a intuição, mas às vezes assim, ó, para mim é a intuição, mas ela tá ali de escanteio, né? Então ela tá fossilizada, né? Ela tá até ali. Mas olha só, pode usar ela, né? Mas olha só, ela vira uma pedra. Mas olha que interessante essa outra perspectiva. E se né, o pássaro fossilizado for, na verdade, um escudo? Mas ele é um escudo. Então, e se esse escudo ele está ali atrás, né? Ele está ali de verdade, né? Mas ele está ali, né? Tá ali? Ele está ali. Ele tá ali. Uhum. Mas exatamente, é o escudo, né? Ele é o imperador, né?
O imperador ele tem um brasão, né? O escudo poderia servir para nos proteger, mas se estiver fossilizado... Mas essa que foi o barato para mim dessa visão, porque aí quando o Gili colocou a intuição fossilizada, poderia ser a intuição fossilizada, mas ao mesmo tempo ela é o escudo que está ali. Então, e uma intuição fossilizada me lembra muito as instituições também, né? Porque o imperador, como político, ele é o imperador de uma instituição, né? Então tem ali uma intuição fossilizada que protege essa instituição, que ela já está arcaica, né? Já não dá mais, né? Até olhando para ele agora, para o imperador, depois dessa nossa fala, para mim, ele agora, né? Ele está dando um sorrisinho sem graça, assim. Vocês estão acabando com a minha visão romantizada do imperador que eu estava tendo. Vocês acabaram com ela. Mas é nesse sentido de sombra, né? Talvez esse romance ele retorne quando a gente investigar o imperador como luz, né? Mas olha só que engraçado esse olhar do Gili também, né, da instituição. Porque se o tarô é lá da época medieval, né, nós estamos falando de um imperador absolutista que, na verdade, Sim. Ele é a instituição, ele é o próprio Estado. Né? Ele é o absoluto, ele é o Estado absoluto. Então, se ele é absoluto, não é só o animalzinho ali do lado que está fossilizado. Ele também é um fóssil, então. Não, ele é a própria instituição, Gílio. Ele não é só um representante, ele é a própria instituição. Sim. Uhum. Aquela pedra fossilizada está protegendo, então. Já que ela é um escudo também, né? Sim, mas apesar dela ser obsoleta, ela dura muito tempo, né? O fóssil, ele dura por muito tempo. Muito tempo. Assim são as instituições. Exatamente. A mesma ideia por vários anos. Um pensamento irredutível. Né? Bom, gente, essa ideia de imperador foi cair... Claro, ainda tem imperadores e reis, né? Mas foi cair agora, início do século XX. É muito recente, né? E aí tem os remanescentes meio craquete, assim, com umas cracas, né? Fóssil de verdade, né? Alguns impérios, alguns reis aí. Mas ele foi cair muito recente, né, gente? Isso aí foi vigor e foi regra até muito pouco tempo, né? Ao menos na nossa cultura ocidental, né? Gente, mais alguma coisa? Maia, quem sabe trazer a temperança para a gente poder dar os conclusórios. Se alguém tiver alguma... Tá, só uma coisa. Eu lembro de ter visto essa carta aqui, que a gente falou dessas perninhas cruzadas, encostados, né? Quando a gente estava vendo uma outra carta, e agora eu não estou conseguindo lembrar qual é. A Imperatriz. Nós estávamos olhando para o imperador como para-alquímico da Imperatriz. A Imperatriz, que é a Imperatriz, ela é essa estrutura... como é que é essa mãe na Terra, né? E ele esse pai na Terra, né? Inclusive a Imperatriz ela carrega também o escudo. Só que o escudo dela tá segurando, tá no colo dela o escudo. Ela segura essa instituição nos braços, né? Enquanto o imperador deixa ali no cantinho ali, tá sentado confortável. Ele, para mim, ele nem parece sentado, ele parece meio escorado, né? E a Imperatriz, que número que é? A Imperatriz é número 3, que é o número geométrico perfeito, né?
Se a papisa, que é a número 2, que é fechada nela mesma, né? Porque a papisa é uma religiosa, né? Então ela se recolhe, ela está reclusa, né? Número 2, que é um número fechado, né? E inclusive o número 2, a papisa, tem muito a ver com essa reflexão que a gente fez sobre pares, né? O casal, esses desgastes, tem que fazer tudo junto, tem que abrir. Então, abril é número 3, que é o número geométrico perfeito, é a imperatriz. E como para-alquímico dessa imperatriz está o imperador, que é também esse homem na terra, coroado, terreno, né? Que tem os pés enficados no chão, carrega uma coroa, carrega um cetro, né? Uhum. E o número, a temperança é número 14, e o que vem antes da temperança é o 13, que é a morte. É o 13. É isso? Que é o quê? Que é a carta da morte. Olha, na minha carta 13 aqui não tem nada escrito, não. Não, então 13 é carta. Qual é a carta nesse tarô de Marcélia? No meu baralho aqui ela não tem nome, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Peraí, então tem que sair daqui. Ela é a carta sem nome. A número 13 é a carta sem nome. Carta sem nome é a carta sem número. E a número 13 é a carta sem nome. Não consigo ver direito. Afasta um pouquinho. É o diabo, né? Não, Maia, é a carta sem nome. É sério, ó, não tem nome escrito. Ixi, tá. Olhando assim, parece um gnomo. Não sei, não dá para... Então, tá, eu tô meio de sacanagem aqui. O pessoal chama ela de carta da morte, que é a morte. Número 13. Mas a número 13 não tem nome, tá? Mas o pessoal conhece ela como a morte. Olha ali, ela não tem nome nenhum ali embaixo. Então, nessa perspectiva que você trouxe, Maia, a 13 ela tá limpando o terreno, né? A morte, ela tá ali com uma foice na mão, ela limpa o terreno, né? Para chegar à temperança. Então, nós temos um terreno pronto, tirou a dualidade, tirou masculino, feminino, tirou descaso, não temos mais necessidade do pai e da mãe, e aí esse entra na temperança, se entra nessa integridade consigo mesmo, né? Tá. Gili, então existe uma espécie, assim, digamos assim, de processo iniciático a partir, né, do andar das cartas no tatarô? Teria uma visão Ô, Rodrigo, assim? tem. Eu não investigo nesse lugar, né? Porque a minha ideia é aquela investigação do Jodorowsky, de metagenealogia, que é olhar para os arquetipos, olhar para o sistema familiar, quebrar esses padrões, ser o mais eu possível, né? Essas doideiras da nossa sociedade, essas polarização doida, né? Mas existe isso que estás falando. Uma dessas investigações iniciáticas que são chamadas é a jornada do herói. A jornada do herói ela começa com o louco. E o louco ele vai fazendo esse caminho de cada uma das cartas, né? Então ele começa com o mago, a papisa, a imperatriz, o imperador, o papa, e vai indo, né? Então cada uma das cartas, essa investigação que o louco vai realizando. Então todas as cartas são o louco nessa perspectiva da jornada do herói, né? Então é uma possibilidade. Mas esse caminho que a gente está criando aqui pode ser isso, mas é outra coisa. Mas pode ser isso também, não tem? Isso que a Maia trouxe de falar do 13, o que veio antes do 14? É o 13. Ela tem muito a ver com essa jornada do herói, né? Inclusive, agora eu fiquei curioso para... Deixa eu ver, a 15 eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver qual é a 15. A 15 não é a estrela, não? A 15 é a estrela. Isso mesmo. Não. Não? Não. A 15 é a número 17.
Gente, enquanto o Gílio está procurando, eu vou dar uma lida aqui que eu achei um link legal. Até coloquei para vocês aí. Eu achei legal esse link aqui. Vai dizer que o lado sombra do imperador pode tornar-se um indivíduo controlador, move-se pelo medo de perder o controle das situações, intolerância a erros, prepotência. Deve tomar-se cuidado com o fim do equilíbrio. Sim. Nesse caso, essa leitura que você fez é a sombra dele mesmo, é o imperador como sombra de si mesmo, no caso, né? Entende? Ah, entendo. E o número 15, o que vem depois da temperança é o diabo. Então, a gente já criou esse tempero, esse equilíbrio, aí vem para a criação, né? Só que 5 é espiritualidade também, né? Só que ele é 5 que vira 6, né? Que é 2 vezes 3, essa estrutura perfeita que é o 3. Só que é fechado. Né? O 6 é fechado. Então, depois da temperatura, estamos temperados, equilibrados, o masculino e o feminino estão íntegros, aí vem o diabo. Mas quando a gente chega no diabo sem passar pela temperança, aí aqueles 2 personagens que estão embaixo amarrados, lembra quando a gente falou da temperança? Que é a dualidade, masculino e feminino, fica amarrado. E o diabo é inteiro. E ele tem asa, que nem a temperança. Então, talvez seja a temperança, o diabo talvez seja a temperança desnuda, né? Aí a gente vê o pico da temperança. E o diabo é azul. Azul é a cor que representa o espiritual. Interessante a temperança desnuda. Gostei do que você falou antes também, né? Sobre ser o mais eu possível, né? Sim, isso aí é um caminho para a vida toda, né? Sim. Porque o tempo todo a gente é bombardeado por mídia, pelo outro. Ai, por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Você fez. E a gente é convencido dessas coisas, né? Mesmo que seja de um convencimento de um lugar que eu aceite, né? Eu li um livro, eu achei muito interessante. Nossa, integrei isso a mim, né? Então, o Deleuze, ele fala do como é que é a todo momento, tornar-se a si mesmo a todo momento. Não tem? Então, é diferente. Então, a todo momento tornar-se eu, né? É um vir a ser, é como o rio. Não é a mesma água, mas sou eu ainda. É diferente, sou eu mesmo. Aí a água está meio quentinha, aquela água da temperatura, agora está meio friazinha, mas é a mesma água, não tem? Ou a água do Heráclito, a água que eu banho meus pés não são a mesma água que eu banharei, né? Não lembro o que o Heráclito fala da água, mas é a água também, não tem? Ela é diferente, ela é outra, é o vir a ser, né? Uma água, mas ela é água, ela é outra água, mas é água. No caso, eu falando de mim mesmo, né? É um outro eu, mas sou eu. Só que, ao mesmo tempo que eu estou buscando ser eu, tem um monte de interferências de outras coisas que podem se tornar a ser eu, e tem coisas que se tornam eu e eu não quero que torne a mim mesmo, e eu me torno, mesmo eu não querendo. Então, tá aí, ó. É a investigação da vida, na minha perspectiva. Mas eu vejo assim que a única saída para isso é quando você se coloca no lugar daquela energia viva, né? Como a educação, como várias coisas assim, num lugar onde é uma coisa intensa, vida, né? Porque a partir do momento que você entra em certos lugares onde você fica aprisionado por aquela coisa determinada, né? Por que você não faz assim? Por que você não é assim? Por que você não sei o que lá? Aí você deixa de ter essa vida, né? Essa intensidade de você mesmo, pleno, vida, assim, que não tem, como se fala,
divisões, fronteiras, né? Assim, paredes, né? Que vão te bloqueando. Assim. É muito interessante esse assunto, né? Eu acho esse assunto muito interessante. Eu estou aqui viajando muito sobre essa coisa das cartas, né? Dessa coisa da temperança 14, do diabo 15. A minha impressão é que a temperança ela é muito angélica, né? Ela é digamos assim, né? Uma integridade, mas uma integridade, digamos assim, que paradoxalmente não integra a sombra. Como não? Então, a minha impressão é essa, né? Que a temperança é uma integridade, mas uma integridade que, de alguma maneira, existe ainda uma negação da sombra. E o diabo, para mim, seria quando ela inclui a sombra. Eu estava esperando você falar isso. Berlim deve preferir a temperança desnuda, o diabo. Quando a sombra é incluída nessa integração, né? Então, para mim, a integridade está presente em todas as cartas, né? O que acontece da polarização é que a gente polariza, né? Isso ou aquilo de cada uma delas, né? Que, na verdade, não tem carta nenhuma, na verdade. Na verdade, o que tem somos nós, né? E aí as cartas viram um artifício para a gente olhar para nós mesmos, né? É outra forma de espelhamento, né? Eu acho isso bem interessante, porque isso assim, significa, entre outras coisas, reconhecer o quanto a nossa energia está diferente a cada momento, dependendo do que a gente vai fazer, dependendo do contexto, dependendo da gente mesmo, dependendo das relações, porque assim, eu com Dília vou ser uma, eu com Dília mais a Maia já vai ser outra energia, e assim, é muito vivo isso. Então, se eu tentar represar isso, deixar uma energia sempre vibrando daquela forma, né? Naquela ondinha ali, esse vai ser o meu padrão de comportamento, ou essa aqui vai ser a Vânia, né? Eu vou estar me encaixotando, né? Sim. Eu acho que a Vânia captou. Aí vira aquele fóssil ali do imperador, né? Que a Vânia captou alguma coisa do que eu estava pensando assim em relação a essa coisa que é isso, assim, a temperança para mim, de alguma maneira, é quando você está num lugar assim, né, é muito atento de como você age, muito, e aí você mantém uma certa constância e não passa do ponto. E, digamos assim, o diabo é quando você se permite passar do ponto e aceita que isso faz parte também. Para mim, não é. Para mim, não é isso. Para mim, o diabo é criação. O diabo é masculino, é feminino, é interesa, é espiritualidade. Para mim, isso é o diabo. Agora, quando eu vou para a polarização, eu também estou no diabo. Porém, eu estou amarrado, que são aqueles dois personagens que estão no pé do diabo. Que é a dualidade. Ah, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Eu sou amarelo, eu sou verde. Eu sou imperador. Ah, não, eu concordo com o imperador. Ah, não, eu concordo com a imperatriz. Isso é dualidade. E isso no diabo está amarrado. Quer ver, ó? Deixa eu mostrar na carta do diabo. Olha ali, ó. Consegue ver ali embaixo? Está amarrado a dualidade. Bonito, feio, masculino, feminino, né? Amarrado em nome do Senhor. Olha ali. E o diabo, ele está inteiro. Ele contém, se a gente for falar de política, ele contém a direita, ele contém a esquerda, que não existe, né? Tudo de brincadeirinha, essas duas coisas. Mas ele contém o masculino e o feminino. Né? Ele tem asas, né? Então ele é espiritual, mas ele é material também, né? E ele é criação, né? Ele tem uma espada, mas ele segura a espada na lâmina. Olha aí o diabo. Quando você falaram no diabo, o diabo apareceu. Quando você fala em amarrar essa dualidade, significa
não integrar significa gerar essa polarização, é isso? Tá polarizado ali, ó. De um lado está o masculino, do outro lado está o feminino. No entanto, no diabo está inteiro, está o masculino e o feminino, né? O diabo tem as duas coisas. Então, no diabo está íntegro. Embaixo está literalmente errado ali, ó. Inclusive, eles estão com a mão para trás, né? Subjugados. Então, de que lugar eu saio da temperança e vou para a carta do diabo, né? E assim, salgado demais, tempero, o que é? Tá, que tempero é esse, né? Tá destemperado, sei lá, o que seria a tempera, a sombra dela mesma, né? Seria o destempero, não tem? A temperança seria essa onda única, né? É sempre a mesma coisa que trouxe a Vânia, né? Às vezes, um bom tempero é um pouquinho mais de sal, dependendo da comida. Por exemplo, o pessoal que come carne vermelha usa muito, muito mais sal do que quem come só vegetais. E mesmo quem come só vegetais ou só come carne, quem mora no litoral come muito, muito menos sal do que quem vive na serra. Vocês já perceberam isso? Então, o tempero ali, a dosagem certa do tempero no litoral e na serra é diferente, tá? Isso vai depender do paladar das pessoas. Porque nós que estamos no litoral, a gente respira o sal o tempo todo. O organismo da gente não precisa de tanto sal. É muito mais fácil uma pessoa ficar com problemas de pressão alta no litoral, exagerando o sal, do que uma pessoa na serra. Já repararam isso? Então, eu acho que nesse lugar é que está o destempero da temperança. Aquela coisa morninha, né? Não é quente, não é fria. Para mim, esse é o lugar da sombra da temperança, né? Mas se você souber colocar o sal exato da comida de uma pessoa que vive na serra, ou o sal exato para quem vive no litoral, ou a comida para se comer no litoral e para se comer na serra, não tem? Aí está o lugar de integridade da temperança. Gente, chegou agora, tá? Não era uma informação que eu tinha, veio. O quê? O quê? Que doideira. Não é meu, é nosso isso agora. Que doideira. Não era meu isso que veio agora, não. Mas então, fala de novo. Não consigo. Mas assim, ó, vamos ver o que eu consigo falar agora. Vai ser outra coisa. Então, a sombra da temperança seria morninho. Morno, não tem? Não é quente, não é frio, né? É o mesmo tempero sempre, né? Mas a gente sabe que determinadas comidas tem que ter um tempero, tem outro. Por exemplo, eu falei que gosto de alecrim, mas tem comidas que vai bem mais alecrim ou menos. Mas vai menos ou mais alecrim para quem? Eu tenho pessoas aqui na minha volta que o tempero certo é sem alecrim. E para mim, um alecrim numa batata fica perfeito. Se eu botar alecrim na batata para o meu pai, ele não vai comer. Então, o tempero certo, para mim, de uma batata e para o meu pai é diferente. Tem dois temperos aí diferentes. E vai cozinhar para essas duas pessoas ao mesmo tempo, Rodrigo? Então, a medida, né, tem um quê de singularidade, né? Exatamente, eu sem dúvida nenhuma. Me lembrou um pouco isso, quando você estava falando, eu lembrei da minha filha, não sei se foi aqui que a gente estava conversando, a gente estava numa interação há pouco tempo, eu acho que a Vânia estava, que a minha filha, ela estudava numa escola totalmente diferente, que não tem nota, não tem prova, não tem parede dividindo classe, não tem muita comando e controle. E ela estudou na primeira série, foi alfabetizada lá até a 7ª do Fundamental 2. Aí ela quis ir para uma escola normal.
porque a amiguinha dela tava e a gente tinha mudado, era muito longe e tal. E eu falei, meu Deus, você nunca fez provas, tem certeza que você, né, que você vai dar conta? Não quero ficar escutando reclamação desse tipo de escola na minha orelha, hein? Pelo amor de Deus. Vê se você vai, se está fazendo uma escolha, mas não vai me trazer os problemas dessa escolha. Você vai dar conta, né? Falei assim para ela. Aí ela foi. Nos primeiros meses, ela tirou umas notas vermelhas, porque ela nunca tinha ido numa escola assim. Depois ela entendeu como é que foi, como é que era, como é que funcionava, assim, acordou para o negócio, começou a ir super bem, só tirava nota boa, começou a chamar atenção. E como ela estudava numa escola que não tinha aula expositiva, que tinha um professor lá falando, fica todo mundo quieto que eu estou aqui escrevendo, era todo mundo falando o tempo todo, as crianças todas... Era assim, ninguém sabia quem estava aprendendo e quem não estava aprendendo ali, era o caos. Aí, eles aprenderam a ter voz, aprenderam a ter autonomia. E aí, a minha filha começou a falar na classe, quando tinha um assunto, ela dizia a opinião dela, aí começou a chamar a atenção de todo mundo. E aí os professores começaram a achar, ai, nossa, como ela é inteligente, nossa. E os alunos também, né? Não pergunta nada para a Lua porque ela sabe tudo, o professor não vale, falava assim, né? Aí colocaram ela num lugar de uma pessoa CDF, de uma pessoa estudiosa, de uma pessoa, né? E aí começaram a ter essa expectativa com ela, né? Dessa menina morninha, que é isso que eu entendi da temperança, essa pessoa controlada. E ela aceitou essa pessoa controladinha? Ela aceitou essa projeção que eles fizeram para ela? Isso que eu achei interessante. Ela não aceitou, então de repente ela começou a falar: eu não vou fazer mais nada, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Começou a não entregar o trabalho, começou a ser a rebelde, assim. Foi muito interessante, mas ao mesmo tempo eles gostam muito dela, só que ela não como se diz? Como se fala ao papel? Ela não pegou o papel para ela. Ela não aceitou o papel que deram para ela, o script. Isso. E eu achei muito legal isso, né? Porque, ao mesmo tempo, cada um que olha para ela vê uma coisa diferente. Tem gente que vê ela tímida, tem gente que vê ela palhaça, tem gente que vê ela triste. É muito louco, assim. E ela é ela, né? E o interessante que vocês estão falando da temperança é porque isso me veio na cabeça o tempo todo. Essa temperança morninha seria ela aceitar o papel, não seria? Poderia ser, quando a gente falou de eu em Teresa, né? Não aceitar esse fluxo de água lá do Heráclito, né? Esse devir, esse vir a ser, e fazer isso me vem agora, né? Tipo um açude, né? Um açude, uma água parada, né? Só que a água parada cria mosca, né? Tem dengue, né? Aí a tua filha ia criar dengue, assim, fica fedida a água parada, né? Só que uma água corrente, não, né? A água corrente dá para beber, né? Nessa imagem, Dini, que você trouxe, né, da temperança, assim, a imagem que eu falei, né, no início, né, que o que mais me chamou a atenção foi o fluxo da água entre as duas jarras, um fluxo vivo, de forma magnética, atraído assim de forma magnética, sem um pingo cair. É verdade. Né? E assim, uma coisa viva. Então, assim, a gente não pode pegar assim um papel que você assumiu ou que deram para você, ou ter uma resposta de comportamento para determinada situação e cristalizar isso, achar que aquilo ali você vai pegar e aplicar em toda a situação, né? A temperança é uma coisa muito viva. Sim.
assim, o que eu achei interessante foi justamente o que a Vânia acabou de trazer, assim, né, que ela tinha dito, né, dessa coisa fluida, né, com a reflexão que o Gili trouxe, né, quando ele disse que, né, o alecrim que serve para ele como medida não é o mesmo que serve para o pai dele. Porque, para mim, se a gente pensar na temperança nesse espaço coletivo, é justamente quando a gente consegue aceitar o ritmo do outro, né? Aceitar que o outro gosta de batata diferente da minha. E aí é quando você, de alguma maneira, também se abnega das suas verdades tão consolidadas para viver o fluxo das coisas, né? É quando eu não quero mais controlar o ritmo do mundo, que eu acho que é a sombra do imperador, o controle, né? Controlar o tempo, né? Onde eu começo a aceitar o tempo do Gílio, o tempo da Vânia, o tempo da Maia. Maravilha. E como já é 10 horas da noite, eu penso ainda bem que é o Gili que está falando. Sim. Essa reflexão do Rodrigo que fica para concluir. Só eu concluí essa investigação da temperança, né? Lembra que eu falei para todos aquela história de vez em quando... E eu ainda ninguém trouxe nenhuma mito, lenda, né? Lembrando que eu não quero aquele folclóricozinho lá de colégio, pelo amor de Deus. Alguma coisa que seja de peso, né? E eu estou começando a ler um livro que o nome dele é Terra de Sol, que é do Gustavo Barroso, que é de 1912. E quando o Rodrigo falou lá no meio da investigação, ele falou assim: a temperança é 14 e o diabo é 15. Só isso, ele falou o número 14 e o número 15, né? Me lembrou na interação anterior, lembra que a gente falou de homeostase e que a gente falou do 42 também? E aí, nessa semana que a gente falou dos números, olha que coisa fantástica. O Gustavo Barroso está falando assim, achando um horror, né? Que é ele está falando sobre aqueles curandeiros lá do interior do Nordeste, com ênfase no Ceará, que o Gustavo Barroso é do Ceará, né? Mas ele está falando do Nordeste brasileiro e ele está no Rio de Janeiro, né? Muito chique lá, que ele foi o diretor do Museu Nacional, não sei se vocês sabem, né? Gustavo Barroso. E aí, ele, lá na chiqueza dele, ele está falando sobre os tipos humanos, né? E tantas outras coisas que ele viu. Gente, eu interrompi, tá? É isso, né? Eu acho que dessa vez é isso. Já é 10 horas da noite, né? E aí, teve uma oração daqueles curandeiros que ele escreve que eu achei o máximo. Tem tudo a ver com essa história dos números, né? E o tarô também tem essa investigação dos números, né? E aí, o curandeiro é o seguinte, as pessoas buscavam ele para tirar bicheira. Sabe bicheira de bicho, né? Todo mundo sabe o que é uma bicheira, né? Sim, sim. Sim? Ah. Sim, ok. Então, bicheira aí... É bicheira é bicho de... Uma bicheira, sabe? Que dá no bicho? Que dá no boi. É assim, às vezes o boi tem um boi, o cavalo, qualquer bicho. Da bicheira tem gente, tá? Tem um machucado, e o machucado não se cicatrizou, inflamou, e os bichos foram morar ali em volta, botaram ovos, vira um horror, assim. Isso pode até matar o bicho, porque viu uma inflamação, uma coisa terrível. Carrapato, tudo ali naquele lugar, não tem? Até hoje é complicado de curar o bicho desses negócios, né? E aí as pessoas procuravam um senhorzinho, e ele descreve a casa do senhorzinho tudo. Mas o que interessa aqui nessa investigação é a oração desse senhorzinho. Então ele descreve até os tipos humanos, né? Então ele fala assim que é um senhor negro, muito idoso, saindo de uma cabaninha. E aí ele fazia assim, ele olhava, e aí a pessoa dizia assim: para onde que está esse teu boi? Para que lado? Aí a pessoa, para lá. Aí esse homem se virava para aquele lado onde o boi. Olha que coisa fantástica, gente. Isso é alta tecnologia humana, como diz a palhaça rubra, né? É se conectar com o campo, né? Se a gente fala de constelação, né? Essa constelação sistêmica, constelação cósmica, né?
se conectar com esse boi que né? Quem está ali é o dono do boi, então já tem uma conexão, tem um pensamento relativo e aí a pessoa se vira para onde está o boi. E aí ele diz que essa pessoa é muito lenta, assim, né? Um idoso olhando assim para o nada, né? Apontando para aquele bicho, e aí ele diz a seguinte oração, bem devagar, diz o homem. Não sei se eu não sou devagar, né? Mal que comeis a Deus, não louvais, e nessa bicheira não há de comer mais. Hás de ir cair de 10 em 10, de 9 em 9, de 8 em 8, de 7 em 7, de 6 em 6, de 5 em 5, de 4 em 4, de 3 em 3, de 2 em 2, de 1 em 1, de 1 em 1. E nessa bicheira há de ficar há de ficar limpa, salva e sã, como ficara limpas, salva e sã, as 5 chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí esse homem virado para aquele lugar do boi, e bem lentamente ele fazia um sinal da cruz. E curava o bicheiro. Gente, eu tô assim encantado com esse negócio dos números, tá? E eu sou péssimo em matemática. Alguém quer dar um número para a gente tirar a carta da próxima investigação? 2. 2, tá? Deixa eu embaralhar então. Já que é um número tão pequeno. Olha, eu achei legal a Vânia falar 2, porque eu estava pensando no 12. 2, tirei a carta da carruagem. Hein, Gília, eu achei legal a Vânia falar 2, porque eu estava pensando no 12. A carruagem é o número 7. Olha que interessante. O 7 aqui em algarismo romano, né? E no algarismo romano é 5 mais 2 ali, ó. Mais alguma coisa, gente? Acho que foi. Foi ótimo. Gratidão. Valeu, Rodrigo. Valeu, Maia. Valeu. Bruno. Tchau, pessoal. Adorei o papo. Foi ótimo. Valeu. Beijo. Tudo de bom.